Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém. Vamos dar início agora no nosso culto de ceia do Senhor, dia de nós estarmos renovando a nossa aliança com Deus. Vamos estar então fazendo a nossa oração, pedindo ao Senhor para que tome conta das nossas vidas, tome cada um de nós que já nos encontramos aqui e aqueles que ainda chegarão mais tarde nesta noite. Peço àqueles que puderem se pôr de pé e oremos ao Senhor em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus forte, glória te damos, Senhor, porque só Tu és santo, único, só Tu és Deus. Pai eterno, nós pedimos a Ti, Senhor, pela vida de cada um de nós que nos encontramos na Tua casa e na Tua presença nesta noite. Senhor, que venha abençoar as nossas vidas profundamente, tocando dentro do nosso ser, Senhor, retirando tudo aquilo que não presta, tudo que não provém de Ti. Senhor, que nos aproximamos cada vez mais de Ti, ó Pai, para contemplarmos a Tua beleza. Ó Deus eterno, gratos somos a Ti por esta oportunidade de estarmos na Tua casa e na Tua presença. Te louvamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome, Senhor Cristo. Agradecemos a Ti também, Senhor, por ter nos trago em segurança para a Tua casa. Pedimos para que aqueles que ainda virão participar mais tarde nesta noite deste culto, Senhor, que venham nos trazer em segurança, abençoando as suas vidas poderosamente. Pai, que possamos nesta noite esvaziarmos de nós mesmos, daquilo que não é Teu, Senhor, daquilo que não provém de Ti, e que só sobre, Senhor, a Ti em nós. Pai, toque em nós profundamente, Pai, removendo toda iniquidade, toda dureza de coração e tudo que não presta e não provém de Ti. Pai, abençoe esse culto que estará ocorrendo, que ele seja um culto maravilhoso e que a Tua presença esteja neste lugar. Abençoe, Senhor, a cada pessoa que aqui se encontra e aqueles que ainda vieram, mas abençoe também, Senhor, aqueles que ainda virão participar nesta noite. Em nome de Jesus, isto é o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém, Senhor, amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, queremos dar tudo que nós temos, tudo que nós somos a Ti, ó Pai, nesta noite. Queremos nos entregar a Ti profundamente. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero Te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia, Senhor, queremos Te adorar no fundo dos nossos corações e dar tudo o que nós temos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer
sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Senhor, possamos ser adoradores e adoradores pela tua excelência, e possamos nos entregar a ti completamente. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas a Cristo. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Igreja do Senhor, nós vamos estar renovando a nossa aliança mais tardar neste culto. E para nós estarmos realizando o Senhor, nós temos que nos preparar primeiramente, principalmente esvaziando-nos de nós mesmos. Pois pense da seguinte forma: se você tem um copo de café e um copo de Coca-Cola, a maior parte das pessoas gosta, se você mistura um com o outro e bebe aquela mistura, é um gosto amargo. Então isso também é o gosto amargo que o Senhor sente a tocar aquilo que nós estamos entregando a Ele. Então que possamos esvaziar-nos de nós mesmos, encher-nos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Tu és digno, Tu és único, Senhor. Dia Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Elias. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Dito Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Deus Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, Senhor, digno Cordeiro. Está vestido de arco-íris, sons de trovão, luzes relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, a único Rei eternamente. E Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é
eu te adorarei. Senhor, tu és tudo para mim, Pai. Oh, maravilhoso tu és, Senhor, para aqueles que se deu na cruz do Senhor por mim. Aleluia, glória a Deus. Ponte sobre as águas, com abrigo no deserto.
deserto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Para a igreja, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Novamente vamos. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, Senhor, usa-nos poderosamente em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, Santo, Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vou estar passando a palavra agora para o nosso pastor. Receba o Senhor de Deus com as mãos bem abertas, a minha igreja. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha! Ore comigo, dizendo: Senhor meu Deus, eu aceitei o teu chamado nesta noite para me encontrar com a igreja na congregação, para louvar o teu nome, para ouvir tua palavra, para buscar no Senhor as bênçãos pela nossa vida, pela família, pela comunidade e para tudo aquilo que o Senhor tocar em nosso coração para orar. Nesta hora, Senhor, continue falando ao nosso coração e entendimento, aumentando a visão, ampliando a visão, o nosso entendimento, para nós entender o Senhor que é de nós e através de nós, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que já estamos aqui e aqueles que porventura ainda poderão chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, vamos orar por Israel. A Bíblia fala: orar pela paz de Jerusalém e por Israel, que foi terrivelmente atacado pelo grupo Hamas, juntamente com Hezbollah. Já morreram quase 1 milhão de pessoas nesta brincadeira, de guerra. E sabe que o Hamas e o Hezbollah são grupos aliados à Arábia Saudita, são descendentes de Ismael, que odeia Israel, que é a nação de Israel. São parentes, são tudo filhos de Abraão. Tudo filho de Abraão. Ismaelita e israelita. Mas um é contra o outro. Um dos presidentes que já teve na Arábia Saudita, chamado de Ahmadinejad, ele dizia nas suas palestras: Israel tem que ser banido do mapa. Ele pregava isso. Presidente da Arábia Saudita. E houve então de sexta para sábado, e ainda está uma guerra lá. Você assistiu ao mal, já está informado aí, já quase 1 milhão de pessoas mortas, porque eles invadiram as casas de surpresa, com drone, lançando bombas e entrando nas casas, na faixa de Gaza. Então entraram e você é israelita, cortava o pescoço da pessoa, a cabeça caía para lá e rasgava outra pessoa, assim, entendeu? Porque eles matam desse jeito. Por lado de atirando, Só que agora eu não sou não, eu sou brasileiro. Se falasse que era israelita, e alguns estão dizendo que estão, foi levado refém, refém, para que mais tarde possam fazer barganha de troca por aqueles prisioneiros que Israel tem presos daquela turma, da faixa de Gaza. Então, vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós temos que orar pela paz em Jerusalém. Devemos orar por Israel, que é a nação referência do Senhor aqui na terra. E eles, ó Pai, desde a sexta-feira, estão sofrendo ataques na faixa de Gaza, daquele grupo terrorista lá, Hamas, Hezbollah, na qual Deus estão atacando, lutando, mas nós oramos pela paz naquela região. Oramos, ó Deus, por aqueles que ainda não têm pátria, colocando, ó Pai, nas tuas mãos os palestinos e a nação de Israel. Nós colocamos em tuas mãos para que o Senhor intervenha com teu poder. Sabemos, ó Pai, que isso também é a marca da tua volta. Guerra, rumores de guerra. Já tem, ó Pai, nações se preparando, enviando a Deus, navios de guerra para a região. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que interfere as guerras, é aquele que protege os seus escolhidos. Se a nação de Israel é a nação do Senhor, então põe a tua mão ali e proteja, mas também conforte aqueles, ó Pai, que perderam seus parentes ou que estão prisioneiros, mas que o Senhor possa agir de maneira poderosa, que nós aqui oramos, intercedemos por aquele momento que lá está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós vamos ver a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. João 3, vamos lá? Havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. E lhe disse: Rabi, sabendo que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém sabe, ou ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiro eu te dizer: importa-nos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Amém? Glória a Deus. Poderia sentar, você que está de pé. Irmãos, graças a Deus estamos aqui mais esta vez. Grande bênção e oportunidade que nós temos de estarmos aqui na casa do Senhor para cultuarmos a Ele. Só de estarmos aqui já é uma grande vitória, já é um grande momento para a nossa vida. E a gente tem que aproveitar esse momento pela qual Deus nos deu essa grande bênção de poder nos encontrar na tua casa. Igreja, nós estamos na semana do Espírito Santo. Então vocês estão ligados, estão atentos. Nós falamos que íamos organizar para termos a semana do Espírito Santo. Agora, todo mês, da primícia à ceia, é a semana do Espírito Santo. Desde a campanha que for, estiver realizando, da primícia à ceia, a campanha ou a semana do Espírito Santo. E nós vamos estar pregando, irmãos, é claro, por sequência. Então você não pode perder, você não pode faltar, senão você vai perder uma direção que Deus vai estar dando à igreja, dando ao ministério quadrangular aqui deste lugar, ao ministério aqui do Novo Santa Cecília. Então começou desde a segunda-feira, né? Desde a segunda-feira começamos a falar e orar, buscando o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, a unção do Espírito Santo, que a igreja precisa disso. O corpo de Cristo precisa disso. Eu já disse na quarta-feira, pedi a Deus perdão por falar muito pouco do Espírito Santo na igreja, mas agora vamos falar muito. Graças a Deus, Deus nos deu a chance e a oportunidade de, no nosso tempo de ministério, nós ainda ter a bênção de poder falar do mover do Espírito Santo no corpo de Cristo. Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a presença de Deus na terra. O que nós pregamos quarta-feira. Quando João Batista pregava: arrependei-vos que é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, um cara que apareceu pregando no deserto, ele era diferenciado, veste vestida, ou as suas vestes, era pele de animal, e o seu prato predileto, gafanhoto com mel. Eu imagino o João Batista com uma tigela cheia de gafanhoto e ele jogando um mel por cima e batendo com o peito. Ou quem sabe pegando gafanhoto e comendo tipo torresmo, porque essa era a sua comida. O cara era diferenciado. E ele então pregava: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino dos céus. Nascido de mulher, entre os profetas, não há um maior do que João Batista. Ele não curou ninguém, ele nunca operou nenhum milagre,
mas porque ele veio, a sua missão foi aplainar, endireitar o caminho para a chegada do Salvador. Da Trindade, o segundo Deus, Jesus, Deus Filho. Por isso, João Batista, ele foi considerado um dos maiores profetas, ou o maior profeta, nascido de mulher. Ele foi o maior. E ele pregava isso. João Batista, ele foi também um dos maiores, porque através dele foi que chegou aos homens o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, porque até então Deus batizava os seus escolhidos através de momentos e situações. Quando Deus separou aquele que seria a sua nação, Israel, Deus fez ele passar pelo Val de Jabó. Por quê? Porque o seu nome, Jacó, significa, primeiro, agarrado, aquilo que despreza as coisas do Senhor. Porque Jacó, quando nasceu, não saiu primeiro a cabeça, ele foi a mão dele primeiro. Porque quando nasce uma criança, primeiro vai a cabeça. Mas Jacó foi a mão. A mão dele veio primeiro. Porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão dele, segurando o calcanhar do irmão dele, o Esaú, que desprezou a vontade de Deus na sua vida, que era a bênção da primogenitura. E Jacó, então, esse moço, essa criança, então recebe o nome de Jacó, que primeiro significa agarrado àquilo que despreza as coisas do Senhor. Segundo, trapaceiro e enganador. E quando ele cresceu, ele vive de trapace, enganando aqui, enganando ali, trapaceando aqui, trapaceando ali. Eu imagino Jacó vivendo nesse tempo agora, né? Tempo eletrônico. Como que ele seria? Como que Jacó seria? Então, irmãos, mas ele foi o escolhido, ele foi o selecionado. E quando Deus viu, esse é o meu escolhido, é o meu selecionado, Deus então fez Jacó passar pelo Val de Jaboque. O Val de Jaboque era um vale onde alagado, e Jacó fez passar tudo que ele tinha, a família, seus empregados, o seu gado, tudo que ele possuía, passou por aquele vale, e ele ficou para trás. E quando ele entra naquele vale, aparece um homem e começa a lutar com ele. Eles lutam, a noite inteira. Amanhecia um dia, quando aquele homem disse: me liberta, porque Jacó percebeu que aquele homem que lutava com ele era vindo da parte de Deus. E Jacó então se atacou nele, e aquele homem não soltava, e ele falou: me deixa eu ir. Ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Se você não me abençoar, eu não vou te deixar. E aí então ele pega e fere a coxa de Jacó. Mas Jacó ainda não largou, mesmo ferido a sua coxa, ele não deixou aquele homem: se você não me abençoar, eu não te deixo. Então, nascia-se um dia, aquele homem olha para ele e fala: qual é teu nome? Ele diz: meu nome é Jacó. Pois não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. O que significa Israel? Campeão e vencedor. Aquele que é com Deus, Deus é com ele. E assim, irmãos, foi o batismo de Jacó, tipificado em tudo que ele tinha, foi passado pelas águas, e ali então nasce a nação, que é até os dias de hoje, a nação de Israel. Aí Deus tirou o seu povo da escravidão para ir para a terra prometida. O que Deus faz? Conduz eles para o Mar Vermelho, para que todos passassem. A passagem pelo Mar Vermelho tipifica o batismo da nação de Israel. Todos passaram. Só que no deserto eles morreram, muitos, ou a maioria morreu no deserto, inclusive Moisés, morreu no deserto. Só ficou Josué e Caleb. Mas para Deus entregar a terra prometida, fez eles passar de novo pelas águas. O
o novo nascimento. Qual foi as águas? Do Rio Jordão. Os que nasceram no deserto, que não conheceram a passagem do Mar Vermelho, passaram pelo Jordão. E assim veio, irmãos, os acontecimentos, do derramamento de água para arrependimento. Um momento, no tempo do profeta Elias, que o povo havia se afastado de Deus, distanciado do Senhor, e não chovia sobre a terra há mais de 3 anos, e não havia água. Mas quando ele foi restaurar o altar do Senhor, ele pediu para jogar água, tipificando renovação, para aquele povo voltar ao Senhor. E aí foi jogado 4 vezes água sobre o altar. E Deus mandou fogo no altar e queimou toda a oferta que estava no altar, e a pedra e a lenha, tudo desapareceram. João Batista foi aquele que veio trazer o batismo nas águas. E ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem outro, que é mais poderoso do que eu, na qual eu não sou digno de carregar sua sandália, eu não sou digno de desatar sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na quarta-feira nós falamos a importância do batismo com o Espírito Santo e da importância do batismo com fogo. Precisamos desses 2 batismos: ser batizado com o Espírito Santo e fogo. O batismo do Espírito Santo nos dá a ferramenta para fazer a obra de Deus, dons e ministério. O fogo é o combustível que faz a gente mover no poder do Espírito Santo. Quando uma pessoa só tem o batismo do Espírito Santo e não é batizado com fogo, é aquele crente parado, pacato, aquele crente que não move, vê as coisas que tem que fazer e não faz. Mas aquele que tem fogo, ele não fica quieto, ele age. Eu dei a comparação quarta-feira com um carro. Um carro anda sem combustível? Anda. Carro anda sem combustível. Mas como, pastor? O carro está sem combustível, como é que ele vai andar? Puxado, empurrado, guinchado, em cima da prancha, ele está andando. Assim é muito crente que não tem o batismo com fogo. É crente que é puxado, empurrado, guinchado. É aquela pessoa que depende de outros para eles fazer. Até que na igreja depende de outra pessoa. Ele não tem nem combustível para vir na congregação. Tem que ter a igreja da pessoa. Vamos para a igreja. Eu falo: você vai para a igreja não? Já batizado, casado. E alguns estão falando que até batizado no Espírito Santo. Mas alguém tem que estar puxando a pessoa para vir na igreja. Senão a pessoa não vem. Passa a semana, passa 15 dias, passa meses sem congregar. Sabe por quê, irmão? Porque ela não tem combustível. Um carro sem combustível, onde você parar ele fica. Assim é muito crente nas igrejas no dia de hoje. Nos dias de hoje, nas igrejas, está cheio, assim de crente, sem combustível, que não se move por si mesmo. Só vai ao alguma igreja se você for. Você vai na igreja se eu for? Depois de 5 anos você está na igreja, você ainda vai na igreja se outra pessoa com você? Misericórdia. Isso aí é para quem está começando agora. Pessoa que está começando agora, dando os primeiros passos. Criança na fé, você tem que segurar pela mão assim, ó, e ficar carregando ele na mão ou no colo. Então, igreja, o batismo do Espírito Santo é necessário. Principalmente porque depois que nós passamos pelo batismo das águas, que é o batismo do arrependimento, esse batismo é o sinal que diante de Deus e diante dos homens tomamos uma decisão. Morri com o mundo, com o pecado e com o diabo.
quero agora viver somente para Deus. Ninguém consegue viver somente para Deus se não tiver o Espírito Santo. A igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja sempre manifesta que recebeu a visão e a profecia da igreja, recebeu a unção completa. Primeiro o Senhor salva, depois ele batiza com o Espírito Santo. É a bomba. Ele batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque para mim viver o batismo das águas, eu tenho que ter o batismo com o Espírito Santo. Eu comparo, para você entender melhor a necessidade. Uma perna é o batismo nas águas, a outra perna é o batismo com o Espírito Santo. Você anda com uma perna só, com facilidade? Pode até andar, né? E se vier um leão atrás dos irmãos, o que você faz? Vai virar comida, né? Da onça. Mas se tiver com as pernas, boa! Sobe na árvore ou pula no barranco ou pula dentro d'água. Porque se subir na árvore, a onça sobe também, né? A onça sobe na árvore. Então, pula dentro d'água. Apesar que a onça de nada, mas está dentro d'água. A gente consegue dar um tomé nela. Ela vai ficar meio vulnerável dentro d'água. Mas se você não tiver as duas pernas, só tiver uma, você anda com dificuldade. Então nós, no mundo espiritual, adquirimos a primeira perna, o batismo nas águas, para viver o mundo espiritual, nascer de novo. Porque como disse aqui, Jesus para Nicodemos, tem que nascer de novo, senão você não tem a visão do reino. Aí nasce uma perna só, vive com uma perna só, tem a visão do reino, mas não consegue viver o reino, não consegue entrar no clima do reino, não consegue fazer a vontade do reino, porque só tem uma perna. Tem muito crente assim, tem muito quadrangular assim, que nunca se preocuparam com o batismo com o Espírito Santo. Uma das coisas que Deus deu para nós, o seu pastor, essa revista que nós escrevemos, essa revista eu que escrevi, Ovelhas de Ovelha, só que fica parado aqui na igreja, fica guardado. Agora nós vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática. Desde as pessoas que passaram pelo batismo lá em Sarzeiro, vamos ministrar para eles. E todos que vão nascer agora têm que passar por aqui. Não quer dizer que isso aqui é um curso, não. Isso aqui é uma coisa que vai te dar a direção, a vida nova que você vai viver a partir das águas. A partir das águas. Aqui nós temos uma matéria que fala o seguinte: tem uma que eu falo sobre o homem carnal, o homem espiritual, aquela comunhão que a gente tem que ter, aquela coisa toda, que muitas vezes as pessoas não têm. Mas tem uma parte aqui que eu falo sobre vida cheia do Espírito Santo. Cadê? Aqui. Vida cheia do Espírito Santo. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? Vamos falar mais à frente. É uma pessoa que tem o fruto do Espírito e os dons espirituais. O fruto nasce, o dom vem, age. O fruto forma em nós o caráter de filho de Deus. E o dom dá a nós condição para fazer a obra de Deus. Tudo isso aqui, ó, na mão nossa, que inclusive eu passei com os irmãos mais antigos, eles têm essa revista. Que isso aqui é para ministrar para outras pessoas. Que falam, ovelha gera ovelha. Mas a nossa igreja, eu acho que o Espírito Santo e Deus cobrou de mim tanto, que a nossa igreja é parada. Parada. Tanto para ganhar alma. Porque as pessoas ganham uma e ficam assim, já ganhei, não ganhou nada. Jesus falou, fruto, mais fruto, muito fruto. Deus mostra para nós a estratégia que nós temos
Você já conseguiu uma casa para o seu tio? Tem pessoa que não conseguiu nenhuma. Eu já consegui umas 5 ou 6 já. Desde quando ele começou. Da semana passada para essa semana, eu já deixei aqui em 3 casas. Meu Deus, para quê, irmãos? Para fortalecer essas pessoas, para abençoar essas pessoas, para fazer eles voltar para o Senhor, para o caminho e para a congregação forte. Já ungi casas. E eu não moro aqui, hein? Para me chegar aqui, eu atravesso uma cidade. Tem que ter. Atravessa a cidade para chegar aqui. Agora você tem uma casa do seu lado aqui, tem uma casa na frente, tem a outra do lado, tem a outra do lado. Você fala para a pessoa, minha igreja está abençoando as igrejas do bairro. Você não quer que Deus, a minha igreja abençoe sua casa? Não, mas como? Eles vêm aqui para ungir sua casa. Você quer? Quero. Então, vamos ungir. É um meio que nós temos para ganhar para Jesus. Mas a nossa igreja é parada. Eu creio que é por falta do Espírito Santo. É a falta do Espírito Santo. As pessoas têm medo de falar, medo de pregar, medo de ganhar alma para o Senhor. E quem não ouve, mexe e não deixa a gente ficar quieto. É o Espírito Santo. A gente fala em Deus, fala de Jesus, nós falamos um pouco do Espírito Santo. Deus está onde? Biblicamente. Onde Deus está? Sentado no trono. Lá no terceiro céu. Tem esse céu que a gente vê. Tem um outro céu depois desse, onde tem um movimento espiritual, e tem um terceiro, a morada de Deus. Ele está lá. E Jesus está onde? Lá também. Sentado à direita do Pai. Ele está lá também. Mas quem está aqui? O Espírito Santo. Quando a gente fala assim, Deus está aqui, Jesus está aqui, na terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Aquele desde o princípio atua. Enquanto o Senhor está lá no trono, o Filho à sua direita, o Espírito Santo está aqui. É a presença de Deus aqui, porque Ele é o próprio Deus. É a presença do próprio Deus. Se aparecesse Deus aqui, ó, Deus está lá no altar, aí você ia ver 3 pessoas? Pai, Filho, Espírito Santo? Não. Você ia ver uma pessoa só. Só que essa pessoa é trino. É Pai, Filho e Espírito. Cada um com a sua função. O Pai comanda, o Filho salva, o Espírito Santo cuida. Oi, agir de Deus. O agir de Deus. O Espírito Santo cuida. Quando o Senhor fez esse planeta para colocar a sua obra-prima, menina dos seus olhos, que somos nós, Ele habitava aqui, cuidava de tudo. Tempo dos dinossauros, tempo dos gigantes, até haver o caos. Quando Satanás foi expulso das regiões celestiais, aonde ele foi parar? Ele podia ter parado lá. Por que ele não foi lá para Marte ou para outra galáxia? Ou o sistema? Não, ele veio para o sistema solar, para o planeta Terra. Porque ele sabia que aqui era o lugar que Deus ia colocar a sua obra-prima. Por isso, quando a Bíblia lá no início fala, a terra era sem forma e vazia. Havia confusão sobre a terra, mas o Espírito de Deus bailava sobre as águas. Havia um abismo, um buraco negro, mas o Espírito de Deus estava ali, era a presença do próprio Deus.
cuidando do que é seu. A terra nos informa. E aí Deus reconstruiu, haja luz, houve luz, haja firmamento, haja material, junta, separa-se as águas, formam-se os mares. E assim foi reformado. Mas o Espírito do Senhor estava ali. Ó, presente. Você lembra da última pregação sobre o chamado de Noé? Quando Deus fala, o meu Espírito não agirá permanentemente no homem, porque ele é carnal. Não vai agir permanentemente. E isso, irmãos, veio em gerações. O Espírito só vinha sobre reis, sobre sacerdote, sobre alguma pessoa selecionada que Deus colocava sobre eles o seu Espírito. Pessoas que o Espírito só agia em certos momentos, como o homem mais forte, biblicamente falando, Sansão. Sansão era um homem comum, como eu e você. Mas quando o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, vinha sobre ele, ninguém segurava. Segurando uma queixada de jumento fresca, ele eliminou 1000 soldados, 1000 homens, lutando com ele só com a queixada. Tinha 1000 homens, mas porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Mas quando ele perdeu, ele ficou como qualquer um, porque o Espírito vinha sobre os profetas. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver, veio o Espírito do Senhor. Você lembra lá naquela passagem do rei Josafá, quando eles oravam, o inimigo estava vindo, aí veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel e disse: ai, meu filho de Judá, vós moradores de Jerusalém, não tema. Pois é, veio o Espírito do Senhor. Ó, irmãos, quero dizer para vocês, igreja, eu e você vivemos o melhor de Deus na terra. Nós estamos vivendo o melhor de Deus na terra. A dispensação da graça. É essa dispensação que nós estamos vivendo, que está caminhando para o fim. É o melhor de Deus no homem. Porque hoje o Espírito não vem sobre. Hoje ele vem dentro. Hoje ele vem no homem. Hoje ele vem em você. Hoje ele vem para te batizar, para te selar para o dia da redenção. Por isso que o Nicodemos ficou bem perdido. Quem era o Nicodemos? Um dos intérpretes da lei. Nicodemos era mais ou menos assim, um pozinho. Nós não temos lá em Brasília um poder chamado Supremo, que é para defender a Constituição, interpretar as leis. Pois é, Nicodemos era um homem assim. Ele interpretava as leis do Velho Testamento. Ele era um cara conhecedor, mas ele era diferenciado. As pessoas procuravam ele, conversavam com ele, porque ele era um cara que tinha um conhecimento mais elevado, sabia explicar bem. E esse homem então ficou meio perdido quando alguém trazia informação para ele sobre Jesus, porque ele tinha lido lá nos rolos a respeito do Messias, aquele que havia de vir. Mas ele ficava: peraí, será que ele mesmo? Será que ele é de Deus mesmo? Aí alguém chegava lá e falou: ô Nicodemos, e tem um homem aí, ó, ele andou sobre as águas líquidas. Ele olhou para o leproso que quis ser curado, ele foi limpo. Um cego passou a enxergar, o paralítico passou a andar. Tinha uma multidão com fome. Ele perguntou se tinha alguma coisa lá. Alguém falou: tem 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que ele fez? Conseguiu 5 pães e 2 peixinhos? Todo mundo comeu e ainda sobrou. Todo mundo comeu, se fartar e ainda sobrar. O que é isso? Será que eu tenho que ver se eu quiser? Aí você foi ver ele de noite, porque ele era um cara muito conhecido, um doutor da lei, da escola dos fariseus. Jesus não tinha nenhuma faculdade. Jesus pode ter tido o seu curso normal como criança, porque a Bíblia fala de Jesus do nascimento aos 12. Depois dos 12 não fala mais nada.
Uma vez estudando sobre o verdadeiro Jesus, desse estudo, fala que Jesus, dos 12 até os 30, aliás, dos 12 até os 20, ele ficou com o pai dele, José, na marcenaria. Dos 20 aos 30, ele ficou estudando o Velho Testamento. Tanto é que você vê que ele falava fluentemente o Velho Testamento. Jesus falava com tranquilidade. Alguém vai dizer, ele era Deus? Não, ele era homem. Se alguém negar que Jesus veio em carne, não é dele. Jesus era homem, 100% homem. Ele tinha que aprender a mesma coisa que eu e você tem que aprender. Diz que ele ficou dos 20 aos 30 aprendendo para poder começar o seu ministério. Por isso que quando ele entra na sinagoga e todo mundo fica lá olhando, e ele pede para fazer a leitura. Ele pediu para fazer a leitura. E quando ele fez a leitura, ele lê aquela passagem que está lá em Isaías, o profeta, e em Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para levar boas novas quebrantadas, enviou-me a curar os doentes, libertar os cativos. Aí ele fala, hoje se cumpriu essa profecia. O pessoal mudou a cabeça. Quando ele falou, hoje se cumpriu essa profecia, porque ele era a pessoa que estava cumprindo aquela palavra dita pelo profeta Isaías. Então Jesus tinha conhecimento. Como que derrotou o diabo lá no deserto? Com a palavra. Vou falar sobre isso aí mais na frente. Com a palavra. Eu só falar, está escrito. Está escrito. Então, o Nicodemos, ele falou, eu tenho que achar esse homem de noite, num horário que ninguém me vê. Aí foi lá de noite. Pegou ele, mas já chegou dizendo, Rabi, quer dizer mestre, sabendo que é mestre vindo da parte de Deus, porque ele sabia que Jesus não era fariseu, saduceu ou qualquer outra escola, Jesus não tinha passado. Ele sabia que Jesus não tinha passado por nenhuma escola judaica, mas tinha conhecimento. Mas ele falou, você é mestre, vindo da parte de Deus. Você não veio dos fariseus, você não veio dos saduceus, você não veio de qualquer outra escola, mas veio de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí ele fala, eu te digo, em verdade, em verdade, que ele fala assim, eu te alerto, ó Nicodemos, eu te falo, ó Nicodemos, se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino dos céus. O Nicodemos não conseguia ter a visão do reino, ele tinha conhecimento da lei, mas não conseguia viver o reino de Deus naquele tempo. Porque o reino de Deus já estava chegando a eles. Como disse João Batista, tem que nascer de novo. Mas Jesus foi além com João Batista, ou com Nicodemos, porque Nicodemos disse, pode o homem voltar ao ventre e nascer segunda vez? Como é que pode ser isso? Aí Jesus falou, em verdade, eu vou te dizer, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir entrar no reino. Você não vai conseguir entrar no clima, você não vai conseguir entrar na vontade, você não vai conseguir entrar na direção, você não vai conseguir viver o reino de Deus ainda aqui na terra. Você não vai conseguir, se você não nascer de novo, da água e do Espírito. Assistindo aquela novela Jesus, o Nicodemo batiza, né? Nicodemo batiza, ele estava entre os 120 que receberam o Espírito Santo, né? Quando Jesus subiu, o poder do Espírito Santo veio sobre aqueles 120, Nicodemo estava no meio. Agora, quero dizer à igreja que eu e você podemos receber tudo isso que o Senhor está oferecendo. Se você, se eu não nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Nascer da água. É o batismo nas águas.
E logo em seguida, o Espírito Santo. E fogo. Você não consegue entrar no reino. Você não consegue ver o clima do reino. Você não consegue ter uma vida preenchida pela presença e pelo poder de Deus. Porque um crente que não tem o mover do Espírito Santo nele, ele fica copiando moda, fica caçando aqui e ali, isso e mais aquilo. Mas aquele que tem a presença, o Espírito de Deus nele, nela, já sabe o que tem que fazer, como viver e como ser. Se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida, só as águas não vai bastar. O Espírito de Deus tem que estar em você. O Espírito Santo tem que estar em você. Eu creio, irmãos, o motivo que a gente está na igreja todo esse tempo, eu batizei em 75, o segundo partido está batendo lá em Belo Horizonte, estamos aí firmes, tranquilo, fazendo a obra de Deus. Eu não nasci pastor, eu nasci frequentando a igreja, batizei, fui líder e ingressei ao ministério. Então, o que acontece? Porque o Senhor preenchia tudo de mim, tudo em mim. Eu não precisei fazer nenhuma outra coisa. Eu fui para a igreja, eu estava com mais ou menos 10 anos, de 10 para 11 anos. Eu nunca fumei, bebi, usei droga, fiquei fazendo besteira. Conheci mulher, depois eu casei. Eu casei com 24 ou 25 anos. 24 para 25 anos. Não fiquei dando trabalho com meus pais, trabalho com o pastor, eu dava trabalho com o diabo. O diabo tem muito trabalho de buscar gente do Senhor, fortalecer pessoas que estavam fracas, recuperar alguns que estavam desviados, quando eu fui membro. E hoje nós estamos aí no ministério. Eu estou voltando às raízes, como diz um hino que fala assim: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu lembro que quando eu fui pastor da igreja do Cardoso, eu não fazia o que eu faço aqui. Lá não tinha tempo de ir colher, por quê? Quando eu caçava folheto, todo mundo já tinha levado tudo. Às vezes eu fazia 4.000 folhetos. Aí nós vamos distribuir. Cadê para mim? Não tem. Não, pastor, fica quieto aí. Vai orar por nós e nós vamos fazer algo. Hoje, se eu não pego para frente para fazer, ninguém nem atrás de fazer, não. Olha, se eu não levo arca para casa dos outros, tem gente que não vai levar para mim, não. Que mesmo que eu fazendo para servir de exemplo, uns estão parados, para quê? Não segue o exemplo do pastor, não segue o passo do seu pastor. As ovelhas estão seguindo o passo do pastor. Para não mexer a igreja. Porque o Espírito Santo é que vai mexer você de maneira poderosa. Por isso que a palavra diz: o vento sopra, ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A partir do momento que o Espírito de Deus te envolver, você não vai conseguir ficar quieto. Você vai se envolver na obra. Você vai arrumar tempo, tem gente que vai dizer: eu não faço, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, então Deus vai tirar do seu emprego para você ter tempo para trabalhar para Ele. Você quer isso? Você quer isso? Quer ficar desempregado? Você tem tempo para trabalhar para Deus? Não, né? Então arruma tempo lá. Administra esse tempo seu aí. Para ter tempo para trabalhar para Deus. Aí o trabalhador está andando muito doente. Então ele vai te curar. E ao te curar, não vai ficar só viajando para lá e para cá, não. Está viajando, está viajando, está na praia agora. Então agora está no sítio, agora está lá no Caldas Novas. Era ele. Não. Irmão, não quer dizer que você não tem que fazer isso, não. Tem que fazer isso e muito mais. Você tem que ir para a praia, queimar, tipo o pastor vai e queima. O pastor chega na praia e fica assim, né? Com os pés para cima. Vai
passeando lá em Belo Horizonte. E olha, nós andamos em muita coisa, nós estamos no museu, nós chegamos no Palácio das Artes, aí de lá nós fomos em outro lugar e depois nós fomos pro mercado. O mercado é um passeio que você tem que ter tempo para ficar, né? É muita coisa, você ficar olhando, né? Uma coisa aqui, agora eu vamos comer, né? Vamos comer. Fico com giló, né? Fico com giló e cebola. Então, irmãos, e Guaraná, que maravilha com Guaraná. Nós ficamos um tempão dentro do mercado. Nós ficamos tanto tempo lá dentro, quando nós saímos para fora, para te conhecer, olha, vamos embora. Aí eu entrando no ônibus e ele embora. Eu falei, não vai escuro aqui, bora. Tanto tempo nós ficamos lá dentro, só rodando dentro do mercado. Mas passeando. Então você tem que passear, para ter cultura, para ter conhecimento, para ter assunto para falar, porque tem gente que não vai falar nada. Se eu falar assunto, não vai falar coisa nenhuma. Então não tem assunto. Bom, vamos parar por aqui, vamos deixar continuar mês que vem, mas eu termino dizendo, tem que nascer de novo. Para ver o reino, tem que nascer da água e do Espírito para entrar no reino. Entrar no reino é entrar no clima, entrar na vontade, entrar no querer, entrar no viver. O reino de Deus ainda aqui na terra. Princípio de oração, o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ó, bate o reino e volta para a vontade do Pai. Mas quem é que consegue fazer a vontade do Pai se não for pelo próprio Deus dele, que é o Espírito Santo? Ninguém consegue fazer a vontade de Deus se Deus não tiver o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo preenche, irmão, todos os vazios que tem no homem, que tem na carne. Por isso que ele não sente falta de nada. De nada. É tudo preenchido. É tudo ocupado. Se chega o momento de tomar decisão, que a Bíblia fala assim, que alguns foram feitos eunucos e outros se fizeram eunuco. O que é eunuco? Pessoa que não se casa, que não tem relacionamento com mulher. Isso quer dizer eunuco. Por causa do reino de Deus, ele se faz eunuco. Eu vivi todo o meu tempo. Quando chegou, aí Deus falou, nossa, eu tenho uma família. Deus tocou no meu coração, eu deveria ter uma família. Eu comecei a namorar com a minha esposa no ano seguinte. Eu comecei a namorar em fevereiro. No ano seguinte, em maio, eu fiquei noivo. No ano seguinte, em setembro, eu casei. Foi assim, desse jeito. Desse jeito. Entendeu? Orei 6 meses para conseguir aquela data lá. 6 meses de oração para conseguir chegar. Falar alguma coisa. Né? Para a vontade, se era a vontade de Deus ou não. Que aquilo fosse do Senhor. Estamos aí, 38 anos, vamos para 39 agora. Caminhamos aos 39 anos de casado. Né? Que coisa. Mas o Espírito Santo preencheu todo o vazio, tudo que eu precisava, para eu não precisar de mais nada. Precisar de mais nada. Porque o Espírito Santo é aquele que te faz viver o reino dos céus, o reino de Deus ainda na terra. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração. Falando hoje, ó Pai, sobre o novo nascimento, a necessidade de nascer da água, que é o batismo nas águas. Morrer por mundo, pecado e diabo, mas ninguém consegue viver essa decisão se não nascer do Espírito. O batismo com o Espírito Santo. E nesta noite eu te peço, venha batizar aqueles que não são, venha renovar aqueles que não são, que já
já tem o batismo, ser renovados nesta noite. Venha, Senhor Deus, envolver a esse que talvez, quem sabe, está em dúvida, que nesta noite seja uma noite poderosa, que o Teu Espírito agirá em cada um de nós de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, seja bem-vindo.